Seja muito bem-vindo ao Rosadas Responde. Você que é aqui supermercadista, se você já gosta de mim, já aperta o like em confiança. Se você não é, se o vídeo chegar até o final e fizer sentido para você e tiver te entregue valor, aperta o like. Basicamente, o Rosadas Responde é um novo quadro aqui do meu canal do YouTube. E nesse quadro, a gente pegou as melhores perguntas do Instagram e trouxe para cá. Porque lá no Instagram não dá pra gente responder com muita profundidade, já que os vídeos são curtos. Então aqui a gente tem mais tempo para eu poder esmiuçar isso e entregar um conteúdo de muito mais valor e muito mais aprofundado para você. Então, bora para as perguntas? As pessoas vivem me perguntando sobre é válido eu diminuir mercearia em prol de melhorar os perecíveis? E aí deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho milhares de alunos no Brasil que fizeram isso. Milhares. Mas vou te contar de um específico. Eu tenho um aluno meu que é um aluno lá numa cidade em Piripá. Piripá é no interiorzão da Bahia. E é o pessoal do supermercado Tigre, da Jane Claire, da filha dela, do marido. E eles tinham loja de eletrodoméstico dentro da loja. Então metade da loja deles era eletro, metade da loja deles era mercearia. E aí eu pedi para eles aumentarem hortifruti, melhorarem perecíveis. Resultado disso é que a venda dela mais que dobrou. Então, e qual foi o primeiro setor que eu pedi para ela aumentar? Hortifruti. Por quê? É o mais barato. Para ela foi o mais em conta. Fez banca de pallet, montando uma banca que gasta por metro ali algo em torno de 100, 150 reais só, e você não precisa fazer um investimento de 2, 3, 4 mil reais numa banca. Então ela montou tudo de pallet e começou a fazer o trabalho do hortifruti. Resultado foi que a venda dela mais que dobrou. Isso em Piripá, hein? Supermercado Tigre. Você vai lá no Instagram e procura o Instagram delas. Então, mas o que eu queria dizer para vocês é que no final das contas, isso se tornou uma alternativa, porque analisando as grandes lojas, as grandes redes e as redes que conseguem bater não 12.500, mas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mil por metro quadrado, a gente percebeu que todas essas lojas tinham um padrão em comum. Qual era o padrão em comum, Leandro? Todas elas eram lojas que tinham ali entre 50% a 60% do espaço de exposição de loja, de área de venda, de área de circulação de clientes, com perecíveis. E quando eu falo perecíveis, eu estou falando de quê? De hortifruti, padaria, açougue, ilha de congelados, laticínio. Esses 5 aqui. E quando eu entro nas lojas, eu vejo esses setores 100% espremidos. E o setor de mercearia muito expandido. Então, quando eu tenho muita mercearia, é muito caro manter. A mercearia não vende sozinha, a não ser que você seja modelo de atacarejo. Então, ela vende porque você vende os perecíveis. Então, quanto maior for o seu espaço perecíveis, maior vai ser sua venda de mercearia. E aí, quais são os setores que a gente normalmente expande quando eu olho uma loja com muita mercearia e pouco perecível? É ilha de congelado e horti. Só que ilha de congelado, se você comprar uma ilha mais ou menos ali, barata e tal, vai gastar o quê? 8, 9, 10 mil? Mas as ilhas boas são de 20 mil para cima. Enquanto no hortifruti você consegue montar 1 metro de banca de pallet com 150, 200 reais. Então, normalmente, a gente recomenda primeiro o seu hortifruti. Tem menos valor agregado, vai te dar menos volume de venda, mas vai trazer tração de gente para dentro da loja. Então, o hortifruti, as pessoas costumam dizer que é a padaria que traz cliente. Não, porque a padaria traz o cliente que só come pão francês, leva um leite, um café no máximo, e é um ticket de 5, 6, 7 reais no máximo. Então, inclusive, a padaria é uma das coisas que puxa o seu ticket médio para baixo. Mas ela serve muito mais como fidelização do que necessariamente como para atrair mais clientes. O que atrai cliente de verdade, comprador, é o horti. Então, o cliente que vem para comprar alface, o cliente que vem comprar uma batata, o cliente que vai comprar um ovo, ele leva outras coisas da loja e não só isso. Normalmente é um cliente que consome, gasta mais, gasta 20, 30, 40, 50, 100 reais quando vai no mercado. Então, o hortifruti, ele é o setor que atrai o cliente que consome de verdade dentro do supermercado. Então, se eu tivesse que escolher entre ilha de congelado e horti, eu começaria pelo horti. É mais barato de implementar,
dá resultado de trazer mais tração de público para dentro da loja, e depois eu investiria na ilha para buscar volume financeiro em cima de produto. Então, esse seria o primeiro momento. E sim, o que eu faria era diminuir um pouco a sua parte de mercearia, fazer o agrupamento dos produtos sem diminuir mix. Então, a ideia é agrupar sem ter que tirar mix do seu supermercado. E você botar hortifruti. Lembrando que, quando a gente fala de quantos produtos eu preciso ter, quantos produtos eu preciso ter daquilo ali. Por exemplo, vou pegar o álcool Montenegro. Já é o segundo vídeo que eu uso esse álcool aqui, porque está em cima da minha mesa. Vou pegar o álcool Montenegro. Quantas unidades eu preciso ter de álcool Montenegro na minha área de venda hoje? É simples. O que você vai fazer? Eu vou ver quantos álcools Montenegros eu vendi nos últimos 90 dias e vou dividir por 90. E aí eu vou saber a média. Escuta o que eu estou falando. Aí você vai saber a média que esse negócio aí que esse álcool aqui vende por dia. E aí, quantos álcools eu preciso ter? Você precisa ter a média diária disso aqui. Então, se eu vendo um desses, eu preciso ter só um na área de venda. Você não vai botar um, você vai botar entre 3 a 5, mas ele só vai ter uma frente. Por que eu preciso fazer 5 frentes de álcool se ele vende uma unidade por dia? Não faz sentido. Então, a sua mercearia você vai conseguir facilmente agrupar desse jeito, assim, diminuindo as gôndolas, aumentando o seu espaço de exposição do horti, fazendo com que você não só aumente venda, aumente inclusive o fluxo de pessoas dentro da sua loja. E obviamente aumentando o hortifruti você precisa aumentar a variedade. O hortifruti não é sobre vender muito somente uma coisa, mas é sobre aumentar a variedade, e o que dá lucro no hortifruti é a fruta. Quando as pessoas me perguntam sobre a melhor coisa é formar uma pessoa nova ou simplesmente trazer alguém pronto do mercado, eu vou te dizer uma coisa: você não vai achar gente pronta no mercado, porque as pessoas que estão prontas no mercado e ela estiver desempregada é porque ela é ruim. Porque as pessoas boas, elas não ficam desempregadas. O nosso mercado é um mercado de muita fofoca. É um negócio de doido, né? Deixa eu te explicar para ver se você consegue entender. Mas é muita fofoca mesmo. Tipo, um bom funcionário que sai de uma loja, os vendedores da própria loja, eles já difundem isso. E essa pessoa não fica desempregada um dia. Se ela ficar mais de uma semana desempregada é porque ela não é tão bom assim como ela se acha. Então, eu sou muito mais a favor de procurar pessoas com o perfil certo, procurar pessoas que tenham o caráter certo, que tenham... Deixa eu ver se eu consigo usar a palavra certa para não ser agressivo. As pessoas que tenham os fundamentos familiares certos, os princípios corretos de vida, para daí eu treinar ela tecnicamente. Então eu prefiro pessoas que tenham o perfil e o comportamento correto, e aí eu formo a parte técnica. Leandro, mas isso leva muito tempo. Porque na verdade o nosso segmento, a gente só pega o refúgio dos outros segmentos. Então ninguém nasce falando assim: nossa, eu quero trabalhar em supermercado. Ninguém faz isso. A maioria das pessoas não fazem isso. Então as pessoas vão trabalhar no supermercado quando não tem mais opção. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso que o supermercado seja uma opção, e aí eu vou contratar a pessoa que tem um perfil, e aí eu formo ela para ela começar a ter a capacidade técnica para executar do jeito que eu quero. Então basicamente contratar a pessoa certa. Depois que eu contratei a pessoa certa, formo a pessoa para o que eu preciso. E lançamento de nota, tem treinamento da própria empresa de software, tem treinamento, por exemplo, da minha escola de supermercados, tem um treinamento específico sobre lançamento de notas. Então, as pessoas que quiserem treinar, tem aonde ela procurar informação para poder treinar. Mas mais do que isso, você precisa ter alguns cuidados, e esses cuidados que aí sim são importantes. Você precisa fazer esse treinamento com ela, e aí normalmente quem vai para o lançamento de nota? Normalmente alguém do caixa. O supermercado, ele é um setor que naturalmente dá oportunidades dentro dele, e normalmente as oportunidades caminham do mesmo jeito. Quem vai para o escritório, para o administrativo financeiro, quem vai para o lançamento de caixa, normalmente é alguém que sai do caixa, que ou vira fiscal ou vai para o escritório. Ok? Quem é que vira comprador? Normalmente é a pessoa que lança a nota. Você pega uma pessoa que lança a nota,
ou um gerente, eles podem evoluir para serem compradores ou assistentes de compras. Eu pego lá a função da pessoa, quem pode virar gerente? É chefe de açougue, chefe de padaria, chefe de mercearia. Normalmente é o cara do chefe de mercearia, mas os melhores gerentes que eu conheço saíram do açougue, por exemplo. Então, o ideal é você formar as pessoas. E principalmente, toda vez que você dá a oportunidade das pessoas internamente terem a oportunidade de poder crescer e avançar, você vai criando uma cultura onde o teu time sabe que vale a pena estar com você, mesmo que você não seja o melhor salário da região, porque as pessoas crescem dentro da sua empresa. E a partir disso, você consegue ganhar, garantir com que essas pessoas estarão com você ao longo do tempo. Então, essa é a melhor alternativa na minha visão. Antes de responder se realmente vale a pena ou não ter um açougue, quanto que seria e se isso aumentaria a sua venda ou não, eu queria te contar a história de uma pessoa chamada Rita, que é do Super Frutas Cachoeirense. Eu não sei se já ouviram falar, se não vão lá no Instagram e seguem Super de Frutas Cachoeirense, para vocês saberem que é uma pessoa real que eu tô falando. Não tô falando de uma coisa que saiu da minha cabeça, hipotética, é uma pessoa real, que faturava ali, eu acho que entre 400 e 600 mil reais. Ela era um hortifruti com um pouquinho de mercearia. Aí me conheceu, entrou no meu curso, me acompanhou de graça, entrou no meu curso e começou a implementar as coisas. Aí implementou padaria, da marca Spam, começou a avançar. A lojinha dela saiu de 600 mil e chegou até 1,7 milhões de reais vendendo só hortifruti, padaria e um pouquinho de mercearia. O que aconteceu? Em algum momento, em uma mentoria, eu falei assim, Rita, você precisa botar açougue. E ela falou assim, mas Leandro, não sei trabalhar com isso, o pessoal reclama muito, fala que isso é furada, já vi nego quebrar com açougue, então tenho medo. E aí a gente deu todo o suporte, botou o seu Carlos para estar junto dela, botou o Fabrício para estar junto dela. Eles fizeram mentorias, acompanharam, o Fabrício entrevistou as pessoas que vão trabalhar no açougue dela, só para você entender o nível que chegou. E ela hoje faz parte do Impulso e já virou agora Black Belt lá nossa. Só que ela, uma vez que implementou o açougue, essa mesma loja, hoje ela tem duas, né? Mas essa loja dela específica que eu tô falando, saiu de 1,7 para 2,5 milhões. Como, Leandro? Simples, preste atenção no que eu estou dizendo. Ela implementou o açougue. A média é que uma vez que você implemente o açougue, o seu açougue cresça algo em torno de 30% a 40% da venda da loja suba por causa do açougue. E no caso aí da sua loja de 100 e poucos metros quadrados, a gente está falando de 56 mil a mais. De 80 metros quadrados? Desculpa. No caso da sua loja de 80 metros quadrados, a gente está falando aí de subir pelo menos aí entre 56 até 70 mil reais a mais de venda. Então, agora, quanto vai lhe custar botar um açougue? Então, quando você começar um açougue, você pode começar, tem umas geladeiras prontas para botar, por exemplo, a parte de desossa, carne, você pode botar em freezer, mas o ideal, conforme for crescendo, é você investir numa câmara frigorífica, que já é um negócio que você vai gastar ali entre 20 a uns 50 pau ali, só para montar a câmera. Você precisa de um balcão de açougue. Porque se você quiser só fazer a preparação e botar isso numa geladeira, o produto na geladeira, já fatiado, já cortado, ele vai vender metade do que se tiver, por exemplo, um balcão de atendimento. Então, se eu tiver um balcão de atendimento, a venda é o dobro do que eu só tiver só exposição disso numa geladeira. Então, o balcão de atendimento é importante. Qual carne seria ideal de você colocar? Se a gente falar de carne, você comprar tudo na caixaria, cara, desculpa te dizer isso, mas na caixaria as carnes que você vai comprar são de menor qualidade do que você comprar isso na desossa. E nesse exato momento, alguém que vende carne vai me criticar aqui nos comentários, porque vai falar assim, não, mas eu tô falando da carne do dia a dia, eu não tô falando dos cortes nobres, das carnes gourmetizadas, das carnes de boi chinês, japonês, Yagyu, não sei das quantas, Angus, não tô falando disso. Eu tô falando ali da carne do dia a dia. Então, em vez de você comprar essa caixaria, o ideal é que você trabalhe com isso no desossa, porque você vai conseguir uma carne de melhor qualidade, mais fresca, e o seu cliente vai perceber isso. Então o cliente ele não sabe dizer que você trabalha com desossa ou não, mas ele sabe dizer o seguinte, poxa, eu vou naquele açougue ali porque a carne é mais fresca, a carne ela é melhor, é mais saborosa, e isso é porque você está trabalhando com carne desossada
e não com caixaria. Óbvio que na caixaria você consegue ter um trabalho de controle melhor, mas para venda é muito pior. E aí você tem que decidir o que você quer. Entregar um produto de maior qualidade para o seu cliente ou trabalhar com ele com um produto de menor qualidade. Isso não significa que você não vai comprar a caixaria das carnes gourmetizadas. As carnes gourmetizadas você vai comprar na caixaria. E provavelmente, se eu fizer uma promoção, por exemplo, vou botar uma alcatra na promoção, você não vai conseguir cobrir essa promoção somente com o boi desossado. Você vai ter que comprar carne de caixaria para fazer complemento. Então, nesse caso, funcionaria desse jeito. Além disso, você tem que pensar que você tem que ter uma boa porta de carne. E se hoje você não tem nada de açougue, eu começaria a trabalhar primeiro com cortes de frango na ilha, para depois implementar toda a outra parte de açougue de bovino, suíno e também a parte de salgados, carne salgada, charque e tudo mais. Porque isso faz uma grande diferença. Vale a pena, Leandro, visitar os açougues e ver o que eles estão vendendo mais, o que eles dão mais destaque, quais são os produtos que ele promove. É óbvio, antes de você pensar em abrir um açougue, vale sempre pesquisa. Empreendedor é aquele que pesquisa, olha antes, estuda antes de dar o passo, e não simplesmente dar o passo sem pensar. A gente está falando de dinheiro e está falando de risco, de investimento, então você sempre tem que estudar, pesquisar antes de tomar uma decisão e sair agindo somente na emoção. As decisões empreendedoras têm que ser baseadas em razão. Essa é a minha recomendação para você. Lembrando que, no caso da Rita, ela teve todo o amparo do meu time, do meu especialista lá, do seu Carlos, que ajudou ela todo na preparação do ambiente, da escolha, de preparação para vigilância sanitária, apoio do Fabrício para treinar a equipe dela, para acompanhar os açougueiros, para fazer reunião, para ajudar a escolher o açougueiro, escolher o líder, a produção dela, como é que seria, ajudar no processo todo, e por isso ela deu certo. E pode ser que para você, que não tem amparo nenhum, não entende nada de açougue, abrir um açougue, você pode estar quebrando por causa dessa decisão. Então, procure alguém para poder te ajudar. A gente tem como te ajudar, mas, cara, não faça isso sem ter algum amparo de apoio com relação a isso. Senão você vai acabar abrindo e fechando. Tão rápido como você abriu, vai ser tão rápido como você fechar. Primeiro de tudo, você me perguntar, você disser que é o meu aluno e vim fazer uma pergunta aqui no Instagram, por que você não foi lá e fez uma pergunta dentro do meu suporte, aonde eu vou poder entender o teu problema com muito mais detalhe, aonde a gente tem equipe preparada para poder te receber, aonde se eles não soubessem a gente viriam diretamente a mim, aonde eu poderia marcar uma mentoria para conversar contigo. Eu não estou entendendo por que você está vindo aqui fazer pergunta. Então, antes de mais nada, vamos lá, vamos dizer que você esqueceu, tinha o lápis de memória e esqueci que eu poderia ter acesso ao Leandro sendo aluno dele. Vamos dizer que então você não é meu aluno, que você não tem como ter acesso a mim, você não tem como me dar mais informação do que uma perguntinha no box. Porque se você for meu aluno, eu vou te perguntar, tá, mas qual o valor da tua casa? Como é que tá o negócio? Tá dando dinheiro ou não tá dando? Como é que você vai fazer o investimento? Vai tirar, ele vai vender a casa por quê? Porque você quer vender, qual o objetivo? Então eu te faria um monte de perguntas antes de dar uma resposta. Mas vamos dizer que você não é nada aqui, né? Você só fez uma pergunta, não me segue, eu não vou ter acesso a você como meu aluno para isso. E aí eu vou responder como se eu fosse um usuário qualquer da internet aqui que está me fazendo a pergunta. Primeiro de tudo, Leandro, vou vender minha casa para botar no negócio? Você realmente está fazendo uma pergunta como essa num box de pergunta do Instagram e vai tomar uma decisão por vender o patrimônio da tua família baseado numa resposta num box de pergunta do Instagram? Você tá de sacanagem com a minha cara? Você tem filho, não? Você não tem mulher ou marido que depende da porra da tua decisão? Por que você quer tomar a decisão baseado num box de perguntas de uma pessoa na internet? Pelo amor de Deus, gente. Isso é uma atitude de criança. Você é um adulto. As suas decisões impactam no futuro da tua família, pô. Que coisa doida você tá perguntando isso. Deixa eu te explicar o que você vai ter que fazer. Você tem que entender se esse passo é maior do que a tua perna. Você tem que entender, o negócio está dando dinheiro suficiente para que vale a pena
eu desfazer de um bem meu, um patrimônio meu para colocar lá, e as pessoas que falam, venda a sua casa e vive de aluguel, é um bando de duro. Porque quem tem dinheiro constrói patrimônio. Quem enriquece tem dinheiro, tem casa própria, tem carro próprio, constrói patrimônio, compra imóvel, compra bem, compra ação na bolsa. Essas pessoas, elas vão construindo patrimônio. Você é medido pelo patrimônio que você desenvolveu ao longo da tua vida, porra. Aí você me perguntando queima o meu patrimônio em prol do negócio? Tá, mas isso é pra expandir o negócio? É pra cobrir merda de dívida que você fez? É pra quê? Você precisa entender isso para tomar a decisão. E o que eu vou colocar? Esse patrimônio será multiplicado? Qual é o risco de dar errado esse troço? Porque pode dar errado. Sempre pode dar errado. Mas vocês nunca medem se pode dar errado ou não. Você tá jogando nas minhas costas o peso da decisão de centenas de milhares de reais da sua família para eu tomar essa decisão por você? Sem nem me dar informação, numa caixinha no box de pergunta na internet, é muita negligência da sua parte, cara. É muita negligência. Se eu tivesse que tomar uma decisão como essa na vida, eu pagaria alguém e falaria assim, cara, quanto você me cobra para passar um tempo comigo que eu preciso te explicar o que está acontecendo, porque eu quero escutar a sua decisão. E eu tô falando sério. Hoje eu tenho uns black belts lá que pagam quase 200 mil reais por ano pra mim, que a tomada... Aí o cara me liga e fala assim, preciso tomar uma decisão. E aí ele começa a perguntar, e eu fazendo pergunta de volta, até falar assim, cara, vá por isso aqui. E ó, isso você pode não seguir, mas considere o que eu tô te dizendo pra tomar a decisão. Pelo amor de Deus. Cara, tudo que você faz respinga na sua família e no final é sobre eles. Então começa a ter um pouco mais de responsabilidade. Eu não estou dizendo para você não se arriscar. Quem realmente teve sucesso na vida, de alguma maneira se arriscou. E eu não disse não se arrisca. Eu só disse é risco, é medido para poder ser tomado. E no final das contas você tem que avaliar como é o impacto disso dentro da tua família. Porque você pode queimar o bem, o negócio não dá certo, e aí, vai fazer o quê? Vai morar debaixo da ponte? Responde aí. E se você quiser ter esse acesso, porque no final das contas é acesso. É você ter acesso para poder fazer a pergunta diretamente para mim, para poder fazer eu ter esse rebate teu até chegar à conclusão de poder te dar uma opinião muito mais assertiva e não uma opinião 100% genérica, porque responder uma caixinha de pergunta ou responder no vídeo aqui no YouTube é uma resposta genérica, porque não tem um detalhe sobre o seu negócio. Então, essas pessoas todas que têm esse acesso são pessoas que entraram lá pelo Rosadas Day, que eu rodei os 26 estados mais do Distrito Federal do Brasil no ano passado, ou entraram pelo Bootstrap, que inclusive é um evento que vai acontecer agora, em março, 22, 23, 24, que é o meu maior evento que acontece no ano, e lá as pessoas têm acesso para me fazer pergunta diretamente. A gente abre vários espaços ao longo do evento para a pessoa fazer essa pergunta, olho no olho, me perguntar, eu vou te fazer de volta, você vai me responder, e aí a gente vai chegar na melhor conclusão possível. É pegar na mão, é estar junto. Então, se você quiser participar do evento, não participou, quiser saber mais, cara, aqui embaixo vai ter o link ou do meu pessoal do comercial, ou para você comprar direto o ingresso, mas esteja lá. Você quer ter acesso a esse nível de profundidade, você tem que estar pessoalmente comigo, porque você me desculpa, online é muito bom, mas pessoalmente é muito melhor, tá? Então, clica aqui, se inscreve, ou fala com o meu pessoal, dá o jeito, porque é a única maneira que você vai ter para poder ter esse acesso e ter essas respostas muito mais direcionadas necessariamente para o teu negócio, para a tua realidade, para o teu momento de vida, para o momento de vida da sua família. Cara, não seja negligente com esse tipo de decisão, pelo amor de Deus, tá? Porque no final é sobre eles e eu não quero que você cague a sua vida toda. Eu já vi casais se separando por causa do mercado, eu não quero que isso seja o que aconteça com você, tá? Mas vamos seguir, porque vamos subir a energia aí desse vídeo, vamos subir para as próximas perguntas. FIFO. Quando as pessoas perguntam sobre o mercado de produtos próximos da validade, eles estão perguntando sobre um conceito que no nosso negócio ele se chama de FIFO. O que é FIFO? FIFO
é uma sigla que vem do inglês chamado First In e First Out. Ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai. E aí, no Brasil, a gente usa FIFO para dizer que são produtos de validade curtas, que estão próximos do vencimento. Então, toda vez que fala assim, tem FIFO aí, tem produto próximo do vencimento. E a gente tem hoje alguns segmentos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu tenho a loja do Real. Em São Paulo, eu tenho a loja do R$1. No Rio Grande do Sul, eu tenho as lojas de gula. Esses modelos de negócios são modelos baseados em loja de FIFO, ou seja, lojas que vendem oportunidades. Então, ora ela tem um biscoito, Treloso, por exemplo. Num segundo momento, ela não tem mais Treloso para vender porque ela só compra oportunidade e vende oportunidade. Em alguns momentos da economia é muito bom, porque tem FIFO pra caramba, então você tem oportunidades para comprar e aí isso te dá direito de poder vender. Quando eu falo oportunidades, é tipo um produto que você compra 10, vende ele, por exemplo, a R$13. Só que quando você compra ele em FIFO, você está comprando ele por R$5. É nesse nível. E aí você vai vender ele, por exemplo, a R$ 9,99, com o dobro do valor que você comprou, mas pelo preço de custo de alguns. Então, o FIFO funciona bem por causa disso. Mas qual é a parada do FIFO de verdade? É que nem sempre você tem FIFO disponível no mercado para poder comprar. Você nem sempre tem. Então, mercado de gula, mercado do real, mercado de R$1, para mim, é uma coisa que não tem futuro. Ele é legal para você ganhar dinheiro rápido. Inclusive, dá para crescer rápido. Você montar uma loja e estiver em período de FIFO, você vai abrir 2, 3 lojas em menos de um ano. É baratinha a loja, o modelo é barato. Só que você tem que abrir já com a maldade de transformar essas lojas em supermercados. Por quê? Porque no longo prazo você vai quebrar. A hora que o mercado enxugar os FIFOs... Por que tem FIFO, Leandro? Porque a indústria produziu mais do que conseguiu vender. E aí, como é um produto... os FIFOs são produtos que têm validade curta, porque eles foram vencendo, e ele chega no momento que ele está com a validade curta, aí a indústria joga para fora a qualquer custo para diminuir o prejuízo. E aí, qual é o ponto? Quando você tem mais oferta de produto do que demanda, tem muito FIFO na região. Quando o mercado está aquecido e você tem tem mais demanda que oferta, normalmente os preços sobem e você tem menos FIFO no mercado. Nesse momento da economia, a gente tem FIFO no mercado, porque o mercado está ficando mais barato e aí está sobrando produto. Agora, em algum momento, essa lógica vira. E aí o negócio quebra. Mas quebra assim, tipo, em 2, 3 meses no máximo você vai quebrar. Então, se você tem loja de gula, vale a pena transferir. Para quem está começando, loja de gula é uma opção. Começar como hortifruti, começar como loja de gula, loja do real, começar como uma adega, por exemplo, que são modelos de negócio baratos, mas não são modelos de longo prazo sustentáveis. Então você tem que pegar esse modelo e ir transformando ele em pequenos mercados, em mercadinhos, para que ele tenha longevidade, para que ele tenha tempo no futuro para poder manter. Então, na minha visão, é isso que vai dar resultado para você, é isso que vai dar certo. Então, hoje é modelo porque a gente está no momento. Daqui a pouco o momento sumiu. Aí vocês param de perguntar. Aí quando voltar o momento, você pergunta de novo. Então agora aonde é FIFO? Aonde é loja de validade curta? Por causa disso, é um momento só. Você abre, ganha um dinheiro e fecha. Então o que eu sugiro você use isso. Muitos supermercados hoje usam essa estratégia de comprar produtos com validade curta, usam produtos para comprar produtos de validade curta, para fazer o quê? Para implementar na loja, vender barato com promoção barata, arrastar o cliente para dentro da loja e usar isso para o cliente comprar outras coisas. A promoção, ela não é para gerar volume. No negócio supermercado, no atacarejo sim, no negócio supermercado não. No negócio supermercado, as promoções são para trazer, ela é uma isca para trazer o cliente para dentro da loja. Então ela serve como uma isca. Eu jogo a isca, pego o peixe entra na loja. E ele compra tudo, porque as pessoas não só vivem de comprar produtos promocionais. Elas compram outras coisas. E, Leandro, mas aqui na minha loja só compra promocional. Isso é o que o seu sistema está dizendo?
Porque a sua impressão, você começa a ter visão seletiva. Você só olha as coisas que estão passando barato lá no teu caixa. Mas você, quando vai olhar o relatório, você vai ver que a média, e essa é a média, é 70-30. Ou seja, 70% dos produtos são não promocionais e 30% dos produtos que você vende na sua loja são promocionais. Essa é uma média saudável. Se hoje tu tiver 50-50, pode ser que você tenha erro de layout, pode ser que você precisa desenvolver outras coisas na sua loja para conseguir chegar no resultado que você quer. Você só pode estar brincando comigo, né? Cara, varejo é muito mais rápido as coisas do que qualquer outro segmento no Brasil. Se a gente for para uma indústria, eu tomo uma decisão por fazer um projeto, essa decisão de projeto, ela leva 6 meses para sair do papel, começar a implementar. No varejo, a gente conversa a segunda, na quarta tá implementando para no final de semana já tá rodando. É rápido, o time é rápido. Cronograma de tarefas não existe. Por exemplo, no varejo, o que a gente faz? A gente, no máximo, tem uma instrução de trabalho. Que é uma sugestão de passo a passo para o cara poder seguir. Mas não necessariamente ele vai seguir aquilo. Por quê? Porque em algum momento pode ser que a loja venda mais alguma coisa e o cara tem que abastecer aquilo que não está programado. Então não dá para seguir esse roteirinho. Não tem um roteirinho para seguir. Isso não acontece. No varejo a gente chama de rota. Então você tem uma rota, que é um caminho que você tem que seguir, mas não necessariamente vai ser naquela velocidade, naquela hora, num cronograma. Tipo, na primeira hora faça tal coisa, na segunda hora faça tal coisa, na terceira hora. Não é assim. Você tem esse conjunto de atividades que tem que ser feita dentro do seu dia. Você começa primeiro por essas e vai seguindo. E aí não necessariamente vai ter coisa que você planejou de fazer 1 hora que vai levar 3. E vai ter coisa que você planejou de fazer em 1 hora que você vai levar 10 minutos. Então não funciona exatamente desse jeito. E os cronogramas, o padrão faz com que os supermercados performem inclusive menos até do que mais. A gente costuma dizer o seguinte, um negócio que funciona, existe uma coisa em administração chamada de ciclo PDCA. Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem. A gente tem uma coisa chamada de ciclo PDCA. O ciclo PDCA é o ciclo de solução de problemas, que basicamente é planejar, o do vem de fazer, executar, o C vem de check, de verificar, e o action vem de padronizar ou corrigir. Então, basicamente, eu planejo o que eu vou fazer no meu dia, executo, verifico e ajusto a rota. Em supermercado, o ajuste de rota ele é diário. Então esse negócio de você assim, vou pegar um padrão, ou vou pegar um padrão que existe. Eu trabalhei como consultor, implementando padrão, POP em várias lojas. O que eu descobri eu perdi um tempo absurdo, gerei papel pra caralho pro cara, mas muitos deles não deram continuidade naquele processo. Porque aquele processo ele tem que ficar enraizado. O segmento de supermercado trabalha com mão de obra de baixa qualificação, baixo nível de instrução. A maioria tem 2º grau, mas são analfabetos funcionais. O cara lê, escreve, mas não entende. Porque ele não tem rotina de leitura, ele não tem estudo, ele só terminou o 2º grau. Então, é um trabalho que leva tempo para você ir fazendo essa pessoa ir ficando boa. Então, eu preciso muito mais gastar energia treinando e formando e fazendo o cara entender como é que é o processo, como é que é a rotina dele, como é que é as rotas dele, para ele seguir uma rota. Mas, em sua maioria, as pessoas não necessariamente seguem aquilo. Por quê? Porque o mercado é muito dinâmico. Então, seguir um cronograma, nem os grandes conseguem manter isso. Por isso que eu falei assim... no nosso segmento isso não é uma realidade. Isso é bonito demais na teoria, mas na prática não funciona desse jeito. Na prática você vai implementar e não vai rodar. Na prática era melhor você ter um checklist verificando se o cara fez, e aí isso vai forçar o cara a fazer melhor e fazer certo, do que você ter um cronograma obrigando o cara a fazer uma sequência de atividade do jeito que você quer. Entende? Então, sobre as lideranças terem rota, você ter uma instrução para o cara pelo menos ter noção do que ele precisa fazer, mas pelo dinamismo
eu teria muito mais checklists para verificar e aí assim corrigindo as rotas e as rotinas do que qualquer outra coisa. Pelo que eu vi que realmente dá certo e o negócio realmente funciona. E óbvio, né, ter treinamento para todo mundo novo que entra, até porque no varejo, só vou te dar uma informação que eu acho que você não tem. Em média, você manda embora metade das pessoas que estão trabalhando para você. Então, se você tiver 50 pessoas, não é que você vai mandar metade das pessoas, não. É que você, ao longo do ano, se você tem 50 pessoas, você vai ter 25 rescisões no ano. E aí a sua missão como gestor, como dono, é trabalhar para minimizar o impacto das rescisões dentro do teu negócio. Ou seja, tentar contratar melhor, tentar treinar mais o teu pessoal, para você tentar mandar menos gente embora ao longo do tempo. Porque só as rescisões comem entre 10% a 20% do seu lucro líquido é comido por rescisões. Você sabia dessa informação? E aí por isso é importante você treinar e formar. Então é muito mais sobre, não sobre padrão, mas sobre formação diária no dia a dia. E não é só sobre sala de aula, não. Eu tenho até uma escola de supermercados que o cara pode ir lá treinar todos os dias, passo a passo e tal, para aprender a ter formação técnica. Mas é também sobre a formação dentro da loja, no dia a dia, fazendo junto. Porque isso é que realmente vai dar resultado. Quando as pessoas normalmente me fazem perguntas sobre compras, a primeira coisa que eu preciso de dizer é 90% do seu problema financeiro está nas compras. Mais de 70% do que você paga é mercadoria. E 90% do seu problema de caixa vem de compras porque você está comprando demais, está comprando desordenado, está comprando menos do que deveria. Então, as compras impactam diretamente no seu caixa. E aí, quando as pessoas normalmente falam para mim assim, Leandro, tô comprando, vendendo e não sobra dinheiro no final do mês, 90% dos problemas, normalmente, que a gente encontra é porque o cara está errando nas compras. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira coisa que você precisa entender, é que você precisa bater o que a gente chama de compra e venda. Tem várias maneiras de controlar isso, eu vou te mostrar uma aqui muito simples. Calma aí. Basicamente, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar a sua compra atual. Então, compra não é quanto você paga de boleto. Compra não é boleto. A compra, quando eu estou falando de compra, eu estou falando de entrada de nota. Leandro, mas eu compro sem nota, então. É entrada de produto e não boleto. E aí a conta é muito simples. Se você vende 100 mil por semana, você pode comprar aqui 70 mil reais por semana. Se você vender 110 mil reais, você pode comprar 77 mil reais. Se eu vender 120 mil reais, você pode vender aqui 84, você pode comprar 84 mil reais. Esse raciocínio aqui é se a sua margem for 30% ou o seu markup for 43%. Por quê? Porque o teu orçamento de compra está diretamente ligado à sua margem. Se hoje, por exemplo, eu tenho uma margem bruta sobre venda de 30%, eu posso comprar 70%. Se a minha margem bruta sobre venda é 25%, eu posso comprar 75% do que eu vendo. Se a sua margem hoje é 15%, você pode comprar 85% do que vende. Se a sua margem for 60%, sua margem for 40%, você pode comprar 60% do que vende. Então, a sua margem está diretamente ligado à sua compra, ou seja, entrada de nota. A melhor maneira, tem várias formas de você controlar, mas uma das formas que você tem para controlar a compra é você pegar, por exemplo, a venda da semana anterior e ela vira o orçamento da semana seguinte. Então, isso é uma das formas. A outra maneira, que é o que as grandes empresas fazem, eu separo por categoria. Então, eu tenho o açougue. Eu tenho o açougue. Nossa, escrevi horrível aqui, né? Eu tenho o açougue. Eu tenho a padaria. Eu tenho o hortifruti. Eu tenho o laticínio.
E aí, o raciocínio deles é o seguinte: se a minha margem no açougue é 25%, eu posso comprar 75%. E aí, isso aqui é o orçamento. E quanto eu comprei? Aí, quanto eu comprei, por exemplo, vamos dizer que eu tenha comprado 80%. O que vai acontecer? Eu me estoquei nessa condição aqui. Eu me estoquei em 5%. Tá? Agora, eu tenho a padaria, que, por exemplo, tem 50% de margem. Meu orçamento de compras na padaria vai ficar em quê? Em 50%. E aí, quanto era 50% meu orçamento de compras, mas quanto eu comprei? Ah, comprei 50%. Então aqui, ok. O raciocínio é esse aqui. Eu tenho lá meu hortifruti, que tem 35% de margem. Meu orçamento de compras, então, para ele é 65% do que eu vendi do hortifruti. Aí eu fui lá e comprei 80. Como o hortifruti não tem estoque, quando esse tipo de coisa acontece aqui, aqui é o quanto comprou. Quando esse tipo de coisa acontece aqui, o que eu normalmente faço é boto um asterisco aqui, vou olhar depois com calma, porque provavelmente eu estou pagando nota que eu não estou recebendo. Ou seja, está entrando mercadoria que eu não estou recebendo. Então isso daqui é um raciocínio que você olha, por isso você não deixa estourar a sua compra. Então, a melhor análise é fazer por subcategoria, olhando as margens, quanto você teria de orçamento por subcategoria, e aí trabalhando em cima desse orçamento por subcategoria. Leandro, eu não tenho essa árvore mercadológica, essas subcategorias bem definidas na minha loja. Então o que você vai fazer? Você vai, semana anterior, compra para a semana seguinte, tá? Prioriza os perecíveis e bebida, e depois você compra o resto das mercadorias que sobrar no seu orçamento. Esse é o raciocínio simples para que você consiga bater o compra e venda. E a compra é um dos setores mais estratégicos hoje no negócio. Então eu gastaria energia, inclusive se você quiser ir descentralizando as suas atividades como dono da empresa, a última coisa que sai da sua mão é compras. Na verdade é penúltima, né? A primeira que sai é financeiro e a penúltima que sai é compras. A última que sai é preço, né? Até o final você é a pessoa que define preço, já que seu lucro está diretamente ligado à definição de preço do negócio. Então não deixe com que a menina que lança a nota coloque o preço, porque senão você vai acabar quebrando no longo prazo. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, você vai fazer 3 coisas para mim. Primeira coisa é você vai curtir esse vídeo, vai compartilhar ele com as pessoas que você conhece, que você acha importante, e se possível vai ali fazer um comentário dizendo o que você achou, ou uma dúvida que você tem, que a gente responde nos comentários, ou quem sabe sua pergunta pode ser que seja a próxima pergunta para o nosso próximo Rosadas Responde. Mas eu vou te pedir um outro favor. Se você não fez isso, ainda não está inscrito no meu canal, inscreve aqui no meu canal e não deixa de ativar o sininho de vaca ali, para você estar sempre sendo notificado. Toda vez que eu postar um vídeo novo, ele vai ser avisado no seu celular que eu postei lá, para você não ficar aí perdido pelo mundo aí, sem informação e tendo problema no seu supermercado porque simplesmente não está assistindo meus vídeos, não está vendo essas novidades que eu estou colocando, e nem as perguntas podem ajudar você aí cada vez mais longe. Tamo junto, um abraço e até o próximo Rosadas Responde.